Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente. Todo mundo cansado, né? Eu também. Vamos lá. Para terminar aqui, nós chegamos ao episódio de Babel. Como é que as nações se dividiram? Como é que esse povo todo surgiu e como é que eles foram parar em todos esses lugares? Bom, tudo começa lá em Babel. Depois do dilúvio, eles descem para a planície de Sinar, eles chegam em Sinar, o Shinear, né, na Suméria, e eles param e constroem a primeira cidade ali, e se assentam ali. E ali que a confusão acontece, que leva à tabela das nações do capítulo 10. Então vamos falar sobre a Torre de Babel brevemente. Então, no mundo todo, gente, de novo, lembra, isso aqui aconteceu antes do capítulo 10, antes das nações divididas. Eles estão descendo em direção ao sul, descendo as montanhas onde a arca encalhou, algum tempo depois, anos depois, estão indo em direção ao sul, e as famílias todas estão indo. Quem não está indo com eles? Provavelmente Noé não está indo. Sabe que existe uma lenda? O Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, ou seja, o Noé estava vivo quando Babel aconteceu, quando tudo isso aconteceu. Quando Abraão nasceu, teoricamente, Noé tinha morrido fazia coisa de 70 anos só. E aí, por que o Noé não foi? Nós não sabemos. Mas se ele tivesse ido, talvez a coisa não tivesse degringolado. Nós não sabemos exatamente porquê, mas eu acho sempre interessante você buscar os indícios no mundo antigo. Existe um épico, uma história, chamado Épico de Gilgamesh. O documento que nós temos, mais completo do Épico de Gilgamesh, é do século 17 a.C., da época do Império de Hammurabi, que também era na Mesopotâmia, na cidade de Babilônia. Só que existem outros fragmentos do Épico de Gilgamesh e existe um entendimento de que era uma história que já corria por aquela região havia centenas de anos, quando o pessoal da corte do Hammurabi escreveu a versão que nós temos. Na história do Gilgamesh, o Noé aparece. Aliás, existem os épicos do dilúvio, existem, se você pegar todas as histórias do dilúvio que você encontra em diferentes culturas do mundo, são mais de 30. Ali na Mesopotâmia tem um monte de gente, cada um com uma versão, todas elas são muito parecidas, só que com os detalhes é que mudam. No épico babilônico do dilúvio, o Noé salva os animais da arca, aquela história toda, só que o nome dele é outro. Ele tem um outro nome. Qual é o nome dele mesmo na Babilônia? Não sei, vou lembrar depois. No épico de Gilgamesh, o nome dele é Utnapishtim. E o Gilgamesh, em um determinado momento da história, lá mais para o final do épico, ele vai aos limites do norte, onde morava, ele queria descobrir a fonte da juventude eterna, o segredo da juventude eterna. Ele não queria morrer como um amigo dele, Enkidu, havia morrido. E ele então vai ao extremo norte, lá onde mora o Utnapishtim e sua esposa. E ele então chega no local e ele encontra o Utnapishtim e a esposa, e eles puderam continuar vivendo naquele local para sempre, como uma recompensa por eles terem salvado o mundo do dilúvio. E o Gilgamesh conversa com o Utnapishtim. Obviamente que Gilgamesh não visitou Noé, não conversou com Noé. Talvez o referente do Gilgamesh tenha sido algum rei daquela região, enfim. Mas você vê na história do Gilgamesh, você vê no épico do dilúvio dos babilônicos, indícios de que eles sabiam da existência de alguém que sobreviveu ao dilúvio. E eu sempre me pergunto, será que eles não cresceram debaixo dessa sombra do Noé, que vivia lá nos lados do norte, nas montanhas,
e nunca mais, e não seguiu os filhos deles, os descendentes dele, e ficou com a esposa dele morando sozinho lá para sempre? Não sei, mas como eu falei, é legal você perceber os indícios de uma cultura, os indícios da história a partir das culturas que vivenciaram aquela história. E aí a história começa. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, todos os filhos de Noé falavam do mesmo jeito. Eles falavam a mesma língua. Que língua eles falavam? Ninguém sabe. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então eles saem eles talvez tenham descido, eu falei que eles descem ao longo do rio Tigre, do rio Eufrates, eles simplesmente foram descendo. Eles chegam, deixa eu mostrar o mapinha. Então, eles podem ter descido junto do rio e vindo do... O texto fala que eles vêm do oeste. Eles podem ter descido por aqui, vindo dos Montes Águios, ou seja, do leste, né, para cá. A direção é essa, para leste. Ou eles podem simplesmente ter descido ao longo dos rios aqui, ó, e depois dobrado para cá. Para chegar, na verdade, aqui, para se ensinar. Eles vêm e andam em direção, acham o melhor lugar para se localizar. Saíram os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então ali, gente, ali é totalmente reto, não tem montanha, tá? Não tem montanha. É tudo reto. Tem 2 rios que distam um do outro, eu não sei exatamente, não sei qual era a distância entre eles naquele tempo, porque esses rios vivem se movendo, mas eles têm uma certa distância ali de alguns quilômetros, e o povo se estabelece ali. Disseram uns aos outros, vamos fazer de tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Por quê? Aquela região ali você não tem árvore. Você não tem outro material para fazer tijolo senão o próprio barro. E aí eles fazem tijolo de barro e queimam esse tijolo para ele ficar durinho. Igual aqueles tijolos maciços que você vê um monte de casa aqui no condomínio feito daquele tijolinho vermelho. Claro que são maiores. Eles fazem aquilo. E eles dizem piche em vez de argamassa. Porque ali o piche brotava do chão. Ali tem muito petróleo, né? Então havia lugares que tinha piche. O piche ele serve, se você não sabe para que serve piche é asfalto. Esse asfalto aqui é piche. Você coloca o piche com um certo aditivo e depois no tempo o piche endurece e fica esse troço aqui. Você pode passar caminhões em cima, carros, você pode rodar isso durante quilômetros e quilômetros. Então eles usam piche para isso. A gente não viu uma explicação, talvez eles usaram piche porque é impermeável, tinha sido curado. Pode ser, mas uma coisa é certa, eles usaram piche porque piche era o melhor argamassa que tinha na região ali. Brotava do chão. Então, vamos usar o que tem. Mas como é que eles sabiam que podiam usar piche? Porque a arca de Noé era coberta com o quê? Ou seja, foi essa a explicação. Tecnologia do passado sendo trazida para o presente, né? Cara, não mudou em nada. Como é que eles sabiam construir uma torre? Eles aprenderam com 100 cães de fé como você constrói uma estrutura. Simples assim. Engenharia, o avô deles, o Noé e os pais deles ensinaram para eles. Foram construindo com eles. Os caras foram se virando com gente que já entendia do riscado, né? Já sabia como fazer a coisa funcionar. O senhor acha que, talvez, provavelmente estou falando de hoje, mas as pirâmides, por exemplo, têm uma complexidade tão grande de estudos, daria fruto de pessoas que viveram muito mais que 100 anos estudando isso? Ou não? Cara, a tecnologia para construir as pirâmides, eles receberam de algum lugar. Se você pensar quem foi que construiu as pirâmides, foram os descendentes desses caras. Eles tinham acesso a algum tipo de conhecimento, eles já tinham acesso à engenharia, a noções de engenharia de grande escala, porque os antepassados deles tinham. Vamos supor, se um pedreiro antes do dilúvio levava 1 ano para construir uma casa e a casa caía em 2 anos, caía logo depois, ele tentava levantar a casa. Daqui na 10ª tentativa ele já sabia construir uma casa que nunca ia cair. Porque os caras iam acumulando. Cara, o que você faz? O que você fez nos últimos 600 anos? Eu trabalhei na construção civil. Ou seja, o cara dominava qualquer detalhe da construção civil.
Ele batia o olho e ele falava para você, isso aqui não está certo. Ah, você não vai usar trena? Você não vai fazer a medida? Não, eu consigo fazer no olho. Mas como assim? Cara, 600 anos que eu faço isso. Experiência. Eu morei... Aí faz sentido, porque tem blocos que guindastes hoje não conseguiriam. Eu morei numa república na época da faculdade, eu morei em 2 repúblicas, né? E uma delas eram 6 alunos de odontologia e eu fazendo direito. Aí um dos rapazes acho que ele dividia quarto comigo, ele fez, antes de ir para a faculdade de odonto, ele fez escola técnica de edificações, de construções, né? Ele falou que um dia o professor passou um trabalho para ele e para o grupo dele, que o trabalho era, eles tinham uma construção, uma certa viga, e eles tinham que esconder a viga. Esconder assim, para não ficar aparente. Ele foi perguntar ao tio dele, que era pedreiro, foi pedreiro a vida inteira. Pedreiro, assim, peão, não tinha empreiteiro sem estudo, sem nada. O professor, cálculo, aquela coisa super complicada, o tio dele foi e ensinou para ele como fazer. Aí eles fizeram lá o negócio que tinha que ser feito. E a presidenta disse que o professor olhou, aí falou assim, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu podia fazer esse movimento para esconder essa viga. Aí o cara rodou os cálculos e falou, cara, impressionante, como deu certo. Quem te ensinou? Não, foi meu tio é pedreiro a vida toda, ele sabe fazer isso aí no olho. Experiência acumulada, experiência. Os caras sabiam fazer essas coisas. Eles usaram água, não sei o quê. A gente, de fato, nós não sabemos como tudo foi feito, mas eles tinham os meios de fazer. E aí o texto continua, né? Então vamos usar a piscina de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade. Já existiam cidades antes disso? Sim. Antes do dilúvio existiam cidades? Muitos. Aqueles ali, eu não sei se Sem Cães já moraram numa cidade, mas certamente eles falaram para os filhos deles como era a cidade. E talvez eles já tivessem construído algum tipo de cidade de onde eles vieram. Caim já foi numa cidade? Tinha, não, mas aí tá, eles são descendentes daquela galera que viu. Talvez esses 100 cães de Jafé podem não ter morado numa cidade, mas eles certamente tinham visto cidades antes e sabiam exatamente como construí-las. Então eles vão construir uma cidade, por quê? Porque os antepassados deles construíram cidades. 600 anos olhando uma cidade. Exatamente. E aí vem o detalhe, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Uma torre que alcance os céus. Por que eles queriam uma torre que alcançasse os céus? Eles queriam chegar a Deus. Vamos pensar, onde eles estão agora? Vamos pensar no mapa. Isso aqui é uma planície ou um planalto? Isso aqui tem montanha aqui? Não tem montanha aqui. De onde eles vieram? Aqui? Aqui tem montanha? Aqui só tem montanha. Onde é que Deus falou com eles pela primeira vez? Onde é que os pais dele, que eles passaram tempo aprendendo a conversar com Deus? Agora eles moram numa planície. Se aqui é reto e não tem montanha, como é que a gente vai falar com Deus? Vamos construir uma montanha artificial. E aí eles constroem um zigurate. Camada sobre camada sobre uma montanha. Isso aqui é uma montanha, gente. E uma casa no céu, um santuário, onde Deus vem falar com eles. E aí tem comida lá para Deus, tem uma prostituta cultural lá para Deus, posteriormente o sacerdote vai lá. Eles constroem uma montanha para falar com Deus. Não é uma torre que chega ao céu, até por mais tecnologia que eles tivessem, acho que nem isso, né? Aí não é uma questão de tecnologia, é uma questão de tempo mesmo. Vamos construir um prédio aqui maior que aquele prédio lá de Abu Dhabi. Vou fazer o Pablo Marçal, né, que queria construir o edifício mais alto do mundo em São Paulo. Não era isso. Eles queriam construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Por quê? Eles têm uma cidade, no lugar onde eles estão juntos e protegidos. Eles têm uma torre, no local onde Deus vem falar com eles. O que mais eles precisam? Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Agora, famoso aqui, é claro que a palavra famoso assume essa conotação de todo mundo vai saber quem a gente é. Mas aqui parecia que era mais um componente interno.
todos nós, morando aqui, quando nós olharmos para a torre, nós perceberemos o quão poderosos nós somos. E ninguém vai espalhar a gente. Mas qual tinha sido a ordem que Noé recebeu logo que ele sai da arca? Espalhem-se por toda a terra e dominem sobre ela. Não, vamos ficar aqui. Não vamos fazer o que Deus falou. Vamos ficar aqui e vamos trazer Deus para participar do nosso negócio. E aí vem aquela questão do ser humano inventando religiões, né? É a primeira tentativa de alguém inventar uma religião que seja do jeito que ele quer e não do jeito que Deus determinou. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Um ato de rebeldia contra Deus. Não. A gente sabe o que é melhor. Nós sabemos decidir entre o bem e o mal. Afinal de contas, nossos antepassados comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos a capacidade de julgar o que é melhor. Ficar aqui todo mundo junto é melhor. E Deus pode participar disso com a gente. É melhor do que a gente sair aí pelo mundo e Deus ter que ficar indo atrás da gente para todo lugar que a gente vai. Então, um ato de rebeldia contra Deus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um pouco... O texto aqui tem uma conotação engraçada, aquelas nuances da língua, né? Eu estudei isso, caso eu não sou tão expert em hebraico assim, mas quando você estuda a nuance da língua, é como se Deus estivesse olhando do céu e falando, o que esses caras estão fazendo? Ele inclinou o ouvido para ouvir o que eles estavam falando. Vamos lá embaixo ver o que eles estão fazendo? E aí Deus desce. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E o que eles planejavam fazer, segundo o capítulo 5 de Gênesis? O mal. O mal se multiplicou. E todos os intentos deles eram para o mal. Quando Deus decide mandar o dilúvio, ele decide mandar o dilúvio porque o homem era mau e porque todos os intentos do seu coração eram mau. Quando o dilúvio termina, Deus sabia que ainda assim o homem era mau e todo o intuito do seu coração era inclinado por mal. Se eles ficassem juntos onde eles estavam, eles seriam maus e nada pararia eles de continuar fazendo mal. Então era melhor espalhá-los. Venham. Desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Talvez você, se você nunca viveu num lugar onde pessoas falam línguas diferentes, onde países tão próximos uns dos outros falam línguas diferentes, talvez você não tenha uma noção do que é falar uma língua, duas pessoas que moram perto falando línguas distintas. Quando você vai para lá no leste europeu, que os países são bem pequenininhos, você está ali na Hungria, os húngaros têm a própria língua. Os ucranianos têm a própria língua. Dentro da Ucrânia moram húngaros que se recusam a falar ucraniano, eles querem falar húngaro, e os ucranianos odeiam isso. Quando você vai para a Romênia, os romenos falam romeno. Só que os húngaros que moram na Transilvânia se recusam a falar romeno e os romenos odeiam eles por isso. Os eslovacos falam a mesma língua que os tchecos falam, só que com um sotaque diferente. E os eslovacos, eles se recusam a falar o tcheco como os tchecos falam. E os tchecos se ressentem disso. Então, eles brigam por detalhe. Quando você não fala a mesma língua, as pessoas se afastam tanto. As pessoas se odeiam tanto. E tem países que são assim, dentro de um país, como eu falei da Ucrânia, às vezes lá no Paraguai, o Paraguai tem duas línguas, espanhol e guarani. No interior do Paraguai, no interiorzão do Paraguai, as pessoas falam guarani no dia a dia. Nas grandes cidades é que eles falam o espanhol. Na época da ditadura militar lá no Paraguai, o Stroessner, que era o ditador deles, proibiu os paraguaios de falarem guarani, ele tentou varrer o guarani do país, porque ele achava que o guarani era uma língua de gente atrasada, o espanhol civilizaria eles, mas quando a ditadura cai, todo mundo ainda falava guarani. Os húngaros o Império Austro-Húngaro, eles odiavam o húngaro e eles impuseram o latim como a língua oficial da Hungria e tentaram de todas as formas banir o húngaro. Mas os húngaros insistiram e reconstruíram a língua deles depois da língua estar totalmente esfacelada. Porque língua é identidade. A língua, o seu coração fala com a sua língua. Quer dizer, você comunica o seu coração quando você está falando na sua língua.
eu acho interessante, eu tive esse tipo de experiência porque quando eu dava aula na Hungria e na Coreia, eu dava aula em inglês. Então eu só era inglês o tempo inteiro na sala de aula. E tinha muitos alunos brasileiros. Só teve um ano que nós tivemos, eram 7 alunos brasileiros que tiveram que fazer uma adaptação, coisa legal lá, muito doida. Eles tiveram que ter aula extra para ter os mesmos créditos que os outros alunos, porque o governo estava exigindo isso por causa de uma licença. E como todos eram brasileiros, eu fui dar aula para eles. Eu tive que dar 2 matérias para eles e eu tenho português, né? E eles que conviviam comigo há mais de um ano, eles disseram que ficaram impressionados comigo dando aula em português. Eles falaram que era completamente diferente. Eu era outra pessoa dando aula em português do que eu era em inglês. Porque o inglês, por mais que eu fale, não é a língua do meu coração, não é a língua que eu consigo me expressar totalmente. O português é a minha língua, por isso que quando você pensar em casar com um estrangeiro que fala uma outra língua, pensa bem, porque a hora que vocês estiverem brigando, ou estiverem querendo se expressar, é um problema sério. Não sei que a língua seja muito próxima, né? Tipo nordestês e gaúchês. Aí dá pra... Esses dias assistiu a conversa entre o presidente Trump, o vice-presidente lá, o J.D. Vance, e o Zelensky da Ucrânia, uma conversa que eles tiveram que foi super complicada, dublada em mineirês. Aí eu mijei de ver aquela. Nossa, vidazinha. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Agora que falamos sobre a língua. Então a língua era um fator crucial para o entendimento daquelas pessoas. E aí, Deus desce e vai fazer isso. Verso 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. O que significa Babel? Confusão, blá, 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 bem disso. É um som que vem de blá, 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 blá. Todo mundo falava e ninguém se entendia. Parecia que estava todo mundo falando um negócio assim, totalmente sem pé nem cabeça. E o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eles desafiaram a Deus. Deus falou aquela challenge accepted. Desceu e detonou com a língua deles. E eles se espalham. E aí sim, isso acontece. Eles vão embora e vão se espalhando pelos locais que Gênesis 10 detalha. E vão entrando em conflito uns com os outros. E quanto mais eles se afastam, aí você pergunta assim, todo mundo tinha... Quando Sem, Cã e Jafé estavam com o pai deles no Monte Ararat, todo mundo tinha a mesma religião? Todo mundo tinha noção do mesmo Deus? Quando essa geração desceu e chegou a Babel, todo mundo provavelmente tinha noção de quem era o verdadeiro Deus? Eu acho que o conhecimento já estava meio que se fragmentando, mas todo mundo tinha uma religião original. E aí eles se espalham, e quanto mais longe eles vão, quanto mais eles se afastam geograficamente e culturalmente, porque se uma família, vamos lá, um grupo sai falando a mesma língua, tá? Se um grupo de pessoas sai de Babel, saíram 70 nações de Babel, 70 línguas diferentes, eles se afastam. Aí dali, eles chegam no lugar, vamos supor que um povo saiu daqui e foi lá para a fronteira do Paquistão e fundou Mohenjo-Daro, uma das civilizações mais antigas do mundo. Pararam ali, e aí de repente algum daqueles decide continuar, entrar no subcontinente indiano e seguir em direção, sei lá, ao sul da Índia ou a Bangladesh, e eles vão andando, aí eles param. Gente, 2 gerações depois, eles já estão usando um vocabulário totalmente diferente do vocabulário do pessoal que ficou lá em Mohenjo-Daro. E com a distância geográfica, o isolamento geográfico, eles falam uma língua diferente e também eles começam a contar histórias diferentes acerca de Deus. E aí vem a velha frase, quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada geração vai acrescentando um novo ponto e vai identificando Deus como alguma coisa diferente. O deão acadêmico o coordenador acadêmico da graduação, Noboru, talvez você já tenha conhecido ele, Noboru, ele cresceu numa família onde se falava japonês, ele cresceu falando japonês dentro de casa. E aí era um japonês, os avós do Noboru vieram para o Brasil, os pais do Noboru cresceram falando japonês dentro de casa e o Noboru cresceu falando japonês dentro de casa.
O Noboru terminou o seminário, foi para o Japão. Acho que ele morou 2 anos no Japão, ele e a esposa. Quando ele chegou lá, ele disse que ele falava e as pessoas ou não entendiam ou riam dele. Porque elas diziam, ninguém fala assim. Ninguém usa esse vocabulário que você usa. Porque o japonês que ele falava é um japonês que ficou preso no tempo com a imigração japonesa para o Brasil, enquanto o japonês matriz continua evoluindo. É por isso que portugueses e brasileiros falam a mesma língua, mas a coisa de 30 anos, 20 anos, era muito mais difícil entender um português, uma pessoa de Portugal. Cara, eu lembro uma vez eu estava em Londres com a minha esposa no ônibus, tinham 2 portugueses, a gente estava no segundo andar daqueles ônibus de 2 andares, tinham 2 portugueses na nossa frente. A gente estava ouvindo as pessoas falando, tinham palavras que soavam, eram pessoas mais velhas, né? Soavam parecidas, a gente tentando entender, cara, não dava para entender isso, tem coisa de, sei lá, 10, 12 anos. Foi super difícil entender o que eles estavam falando. Hoje em dia, você conversa com português, é mais fácil, porque a grande influência de brasileiros lá, tem aquela coisa da padronização da língua, a literatura igual, os filmes iguais, a língua muito... Houve uma aproximação, mas se você pega uma pessoa de Portugal 50 anos atrás e uma pessoa do Brasil 50 anos atrás, provavelmente eles tinham bastante dificuldade de entender um ao outro, mesmo sendo a mesma língua. Porque a língua de Portugal, ela evolui dentro de Portugal. O português que chega ao Brasil evolui dentro do Brasil, então eles vão se distanciando. Então as pessoas vão se distanciando, novas línguas, dialetos surgem dentro dos troncos linguísticos, culturas se formam a partir desses dialetos e as pessoas já não falam mais a mesma coisa. E assim o mundo fica do jeito que está. Aí um detalhe aqui sobre... O último detalhe sobre esse ponto é... Esqueci qual é o último detalhe sobre esse ponto. Ah, tá. Então vamos lá. O que é isso? Isso não é um bolo, tá, gente? Isso aqui é um zigurate. Tá? O zigurate parece um bolo de casamento. Aqui está a escada do zigurate. Você já viu essa estrutura em algum... Isso é um zigurate igual aquele ali. Você já viu? Já viu os astecas, os maias? No Brasil, eles estão descobrindo um monte de zigurates na Amazônia. Agora, você já viu isso aqui? O que é isso? Hã? Não, pensa numa estrutura arquitetônica no Egito. Uma pirâmide. Por que os egípcios construíam pirâmides? Porque os egípcios construíam zigurates com as pontas terminadas. O zigurate, a pirâmide é um zigurate. Só que é um zigurate com os ângulos totalmente retos. Todos eles, gente, você encontra zigurates na Mesopotâmia, no Egito, no sul do Egito, partes da África, no Sudeste Asiático, no Camboja, no Laos, na Tailândia. Você encontra zigurates na Ásia Central, você encontra zigurates na América do Norte, na América Central, você encontra zigurates na América do Sul, você encontra zigurates na Amazônia brasileira, um monte de zigurates. Você encontra zigurates em todo o mundo. E pirâmides. Por que você encontra essas estruturas em todo o mundo? Porque todo mundo carregou a mesma religião. E todo mundo carregou o mesmo conceito. O problema é que eles foram se distanciando, o tempo foi passando, e ao invés de adorar a criatura, eles passam a adorar a criação. E eles começam a sufocar a verdade e criar a sua própria verdade, porque agora eles se julgam capazes de discernir, de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, de ter ou não conhecimento. E assim o pecado humano vai se prolongando, se espalhando, e Deus sabia exatamente o que ia acontecer. E por fim, terminada essa história de como tudo começou, agora só para concluir com os descendentes de Sem. O que aconteceu então com um bloquinho dos descendentes de Sem? Então esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então você tem aí um cara que passou pelo que construiu o barco com o pai, que sobreviveu ao dilúvio e que viveu 500 anos depois do dilúvio, deixando essa patuscada toda acontecer. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá,
Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. E assim sucessivamente. Aí, vamos lá, o Éber gerou o Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. São 3 irmãos. E essa é a história da família de Terá. E aí a coisa vai afunilar na família de Terá. Não sei o que está. O quadro final. E aí a história diz o seguinte: Terá gerou Abrão. Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Ou seja, Ló era primo de Abrão. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua cidade natal. Então Arã nasce em Ur dos Caldeus. Arã nasce onde? Arã nasce aqui, ó, embaixo de Eré. Que naquele tempo era a principal cidade da Suméria, do sul da Mesopotâmia. Me perdi. Tá. Então Arã morreu. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casados. Onde? Em Ur. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Problema sério aqui. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. E por que isso aconteceu? Por que o Terá tomou a sua família e foi embora de Ur para Arã? E depois o filho dele continuou no caminho para Canaã. Que aí quando você chega no capítulo 12, o texto diz: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus aparece a Abrão ainda em Ur. Provavelmente Abrão é quem convence o pai a ir embora para Arã. E o pai dele reconhecendo que Abrão era pagão, ele não tinha conhecimento de Deus. A gente aprende isso lá em Atos. Quando o pai dele ouve que Deus falou com o seu filho, o pai dele deve ter pensado assim: eu lembro desse Deus. Meu filho, vamos embora, porque esse Deus aí, ele é o Deus de verdade. E aí a família sai, eles vão para Arã, e lá em Arã o Naor morre, e o Abrão vai continuar a jornada dele em direção ao sul. Eu sei que eu estou avançando alguns versículos aqui, mas é só para a gente concluir a história, porque tudo isso que aconteceu de Gênesis 1 a 11 é uma introdução a essa história. E aí no verso 2 do capítulo 12, farei de você um grande povo e o abençoarei. Peraí, como assim se Sarai era estéril? Sarai não era estéril? Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quem queria ser famoso e deu para os burros na água? O pessoal da Torre de Babel. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E aí, quem podia abençoar e quem podia amaldiçoar nessa história até agora? Deus. Lembra que ele abençoou os seres humanos e fez deles férteis? E Deus amaldiçoou os seres humanos por causa do pecado de Adão? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de quem todos os povos da terra seriam abençoados? Por meio de quem? Lá em Gênesis 3,15? O filho da mulher. Ou seja, de Abraão virá o filho da mulher.
E aí, voltando ao capítulo 9, tem aquele texto da maldição de Canaã. Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E aí você vê que de Abrão, da família de Sem, do clã de Éber, vem um homem chamado Abrão, que tinha uma esposa estéril, mas recebe a promessa de que teria muitos descendentes, de que seria muito famoso e de que seria uma bênção, e por meio do descendente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí o resto é história, é só continuar lendo a Bíblia que você vai descobrir onde a gente vai chegar com essa história toda. Então é isso aí, gente. Mais do que criacionismo, Gênesis 1 a 11. É isso aí, gente. Mais do que Gênesis 1 a 11. Mais do que criacionismo, né? Gênesis 1 a 11 está tratando da origem de Deus e já está dando o tom de como a história vai terminar. Valeu, Deus abençoe.